Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar aqui um tema importante, um tema relevante, e eu peço para que você assista o vídeo até o final, para que você entenda a mensagem de Deus, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre como deve ser feita uma eleição de diretoria ou a escolha de uma liderança, segundo os princípios da palavra de Deus e não segundo os nossos achismos, tá certo? E por que eu devo me preocupar com essa temática? Ora, uma liderança inadequada, ela vai resultar em uma saúde espiritual prejudicada dos seus liderados ou da membresia. Tá certo, irmãos? Porque é a liderança que faz as deliberações. É a liderança que desenha como a igreja deve executar as suas atividades. Então, uma liderança que não está fundamentada na palavra de Deus vai desenhar atividades que também não estão embasadas na palavra de Deus. Tá certo? A gente não pode se esquecer que o cristianismo não está preso dentro do individualismo. Nós vivemos em um corpo. E se a cabeça está doente, todo o restante do corpo estará doente também. Então você deve sim se preocupar com a qualidade espiritual da sua liderança. Então, como é que deve ser feita essa liderança à luz da palavra de Deus? Bom, a primeira coisa que a gente deve pontuar aqui é que quem faz a escolha dos líderes que vão governar o povo de Deus é o próprio Deus. Ou seja, é o próprio Deus que faz essa escolha, que faz essa eleição. Tá certo? E a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é Deus quem constitui os líderes do seu povo. Não obstante, Deus, ele disponibiliza recursos para que o seu povo identifique quem são esses escolhidos que Deus tem elegido para liderar o seu povo. Tá certo, irmãos? Então, Deus disponibiliza recursos para que o povo reconheça quem são os líderes a qual Deus escolheu e constituiu. Então, é Deus quem escolhe, todavia, é a igreja ou é o povo de Deus que faz esse reconhecimento, essa validação da escolha de Deus para com a liderança. Para não ficar somente nas minhas palavras, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. E vamos aqui contextualizar, para não ficar aqui uma citação isolada, tá certo? Então vamos fazer aqui a leitura de Êxodo, capítulo de número 4, que fala sobre a escolha de Moisés como líder do povo de Deus. Olha só o que diz o texto sagrado. Então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe
pela cauda e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito, e tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Se eles nem não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo sinal. Mas se ainda não crerem nestes 2 sinais, nem ouvir a tua voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca. As águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Bom, irmãos, Deus escolheu Moisés. Quem escolheu Moisés para ser líder do povo de Deus foi o próprio Deus. Foi Deus quem constituiu Moisés. Não obstante, Deus estabeleceu recursos para que o povo de Israel reconhecesse que era Moisés a quem Deus tinha escolhido para liderar o povo. Então não bastava Moisés chegar diante do povo e afirmar que era o escolhido de Deus. Deus criou recursos para que Moisés mostrasse para o povo que de fato Moisés era esse escolhido. Tá certo, irmãos? Então observem que Deus faz a escolha, mas é o povo que valida, ou seja, que reconhece esse homem ou essa mulher a quem Deus escolheu para liderar o seu povo. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo que fica mais claro ainda, tá certo? Vou até contextualizar antes de a gente fazer a leitura. Deus escolheu Josué para que fosse sucessor de Moisés. E Deus utilizou os mesmos recursos que utilizou com Moisés para que o povo também reconhecesse Josué como um homem escolhido de Deus. Então não bastava somente Moisés chegar e falar: olha, Josué é o meu sucessor. Deus ia criar mecanismos, recursos para que o povo fizesse esse reconhecimento. Tá certo? Vamos fazer a leitura dessa passagem, que é bem mais explícita, para exemplificar isso que nós estamos argumentando. Ó, vamos ler aqui Josué, capítulo de número 3. Vamos ler aqui no Antigo Testamento, livro de Josué. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha só, irmãos, está aqui. Deus, ele se importa em um povo reconhecer quem são os homens e quem são as mulheres que Deus tem estabelecido para estar encabeçando ou liderando o seu povo, tá certo? Então esses são os 2 princípios básicos que a gente precisa guardar em nosso coração. Primeiro, é Deus quem faz a escolha. Segundo, é o povo que reconhece. Então, ou seja, é do interesse de Deus que o povo reconheça quem são os líderes a quem ele constitui sobre a sua obra.
No Antigo Testamento, esse reconhecimento estava ligado mais a ações e a operações desses homens. Hoje, no Novo Testamento, está ligado mais a caráter. Quando a gente lê as epístolas de Paulo a Timóteo, a Tito, a gente observa que as características que vão fazer com que o povo de Deus reconheça que nós somos homens ou mulheres escolhidos por Deus para liderar seu povo, está muito ligado ao caráter, tá certo? Não simplesmente ou somente a operações, como ocorria e como nós acabamos aqui de fazer a constatação na leitura das duas passagens que nós citamos aqui no Antigo Testamento. Bom, vamos aqui adiantar. E como é que o povo de Deus faz esse reconhecimento? Bom, esse reconhecimento é feito através de uma eleição. Ou seja, uma eleição vai externar a vontade do povo. Então o povo vai reconhecer, olha, de fato é fulano em que eu consigo enxergar essas características que para mim desenham uma pessoa escolhida por Deus. Tá certo? Então vai ser através de um processo eleitoral, ou seja, através de uma eleição que o povo manifesta esse reconhecimento, como nós trabalhamos aqui nos minutos anteriores. E para não ficar somente nas minhas palavras, vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Então vamos fazer a leitura aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Olha só o que diz. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha só quem está convocando, é os 12. Quem são os 12 aqui? Os apóstolos, ou seja, a liderança, a diretoria, vamos aqui denominar. Então, ou seja, vou repetir. Então os 12 convocando os discípulos, quem são os discípulos? O restante do povo, a membresia. Disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só, irmãos. Os apóstolos estavam dando o direito para a membresia, ou seja, para os discípulos escolherem dentre eles 7 homens que preenchessem os requisitos estabelecidos de homens ou mulheres escolhidos de Deus para essa determinada função. Tá vendo só, irmãos? Então, ou seja, é dessa forma que o povo faz esse reconhecimento que nós trabalhamos anteriormente, através da eleição. E eu gostaria de destacar aqui que esse reconhecimento não é feito pela própria liderança, mas sim pelo povo. Porque tem muitas igrejas que utilizam a liderança para fazer a votação para a escolha de uma nova liderança. E aqui o texto está dizendo que não foram os apóstolos que escolheram 7 varões, mas sim os discípulos, ou seja, a membresia, o povo de Deus como um todo, que fez essa escolha, ou seja, essa eleição, através aí, como demonstrado nesse texto. Tá certo, irmãos? Agora eu vou passar aqui alguns princípios administrativos que
caso não sejam seguidos, vão colocar em xeque todo esse processo bíblico que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, qual é o primeiro princípio administrativo? Para a gente ter uma liderança saudável, a gente precisa dar autonomia para esses líderes. Como assim, irmão Bruno? Ou seja, a gente vai dar essa autonomia através de um mandato, de um período que tal líder vai ter para poder executar as suas funções de liderança sem ser retirado, até que se cumpra esse período ou esse mandato, a não ser que ele venha transgredir algum princípio, alguma norma regulatória daquela instituição ou da Bíblia Sagrada e que seja comprovada. Mas por que você está falando isso, irmão Bruno? Porque vamos supor, a gente está aqui estabelecendo uma diretoria, elegendo uma diretoria. Sempre tem um diretor que é mais influente do que os outros. E o que é que vai acontecer? Esse que tem mais influência, se esses outros diretores não tiverem um mandato nessas características que a gente está aqui elencando, o que vai acontecer? Esse diretor mais influente vai acabar levando um projeto para ser votado nessa mesa diretora e por muitas vezes ele tem influência, os diretores vão ficar coagidos para darem um voto contrário, porque eles podem perder tal posição, caso eles manifestem um voto contrário contra aquele diretor que é mais influente. Então, para que não haja centralidade de poder, é necessário que exista autonomia, ou seja, mandato. Enquanto não completar aquele período de tempo, seja de 2 anos, seja de 4 anos, aquele diretor não pode ser mandado embora. Aí ele tem sim autonomia, por mais que ele não tenha tanta relevância como outros diretores, de votar segundo as suas ideias. Por quê? Ele pode dar um voto contrário ou um voto favorável e não vai ter o medo de aquele diretor que é mais influente destituir ele da posição. Tá certo? Então esse é o primeiro princípio administrativo que a gente precisa ter em mente, porque caso seja ignorado esse princípio, não vai funcionar corretamente essa liderança, ou seja, o poder sempre vai estar centralizado em alguém. Qual é o segundo princípio? Tem que ter uma troca periódica, como eu acabei de falar, seja de 2 anos, seja de 4 anos, mas é necessário sempre esse rodízio, porque senão a gente pode cair na cilada do autoritarismo, de quem está no poder não querer mais sair do poder. E uma vez a gente tendo esse rodízio, ou seja, essa troca periódica, seja de 2 anos, seja de 4 anos, ou como qualquer instituição aí determinar aí um período de intervalo, é necessário que haja isso, porque caso contrário, pode existir, como eu falei, essa sede de permanência no poder, ou seja, um autoritarismo, uma espécie de tirania. Tá certo? Caso essa chapa de diretores fizerem um bom serviço, uma boa gestão, a membresia vai eleger ela para um novo mandato. Não há problema nenhum, tá certo? Então, precisa ter uma troca periódica. Aqui eu coloquei os princípios que devem nortear a eleição ou a escolha de uma liderança ou de uma diretoria. Agora, o que não deve ser
uma escolha, uma eleição saudável de uma diretoria ou de uma liderança para uma igreja. Primeira coisa é o nepotismo. Irmão Bruno, o que é nepotismo? É eu estar como diretor ou líder e agora constituir o meu filho como líder e o filho do meu filho constituir e assim sucessivamente. Isso é nepotismo, isso não existe. Moisés não constituiu o seu filho como líder. Ele constituiu aquele a quem Deus escolheu. Deus poderia até ter escolhido o filho de Moisés, mas Deus escolheu Josué. Tá certo? Então não existe nepotismo ou monarquia nas escrituras. A monarquia só existiu na antiga aliança. Na nova aliança não existe esse conceito de monarquia. E por fim, com esses princípios, a gente consegue estabelecer uma liderança, uma diretoria de forma saudável e seguindo os princípios bíblicos. Tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.